Salve, salve, senhoras e senhores, como eu não sei que horas vocês estão assistindo a este vídeo, como de costume, deixo aqui de pronto meu bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aqui assistindo mais um episódio de Aconteceu no Plantão. Vamos para mais um quadro inusitado em que eu trago uma situação interessante, uma situação inusitada, uma situação relevante, uma situação complexa que acontece nos plantões da unidade policial, nas centrais de flagrantes e na atribuição da autoridade policial na análise técnico-jurídica dessas situações. Vamos lá. Trouxe uma situação aqui, na verdade, curiosa, um tanto quanto engraçado o desfecho. Não é uma situação tão complexa do ponto de vista técnico-jurídico, mas o final dessa história, de certa forma, seria cômico se não fosse trágico. Então vamos falar dele aqui hoje. Foi conduzida à unidade policial de plantão para a autoridade policial uma situação envolvendo uma briga generalizada de uma família. Todos moravam na mesma residência, eu já até anotei aqui porque é uma situação complicada, vou mostrar para vocês. Moravam na mesma residência. Joga na tela para a galera. Vou colocar aqui já vou desenhar até a casa. Olha como é que eu desenho bem aqui. Vamos colocar aqui, ó. Habitavam na mesma residência, na mesma casa. O pai e a mãe, que eram separados faticamente, e a madrasta com os dois filhos do pai e da mãe, obviamente, e o namorado da filha, todo mundo morando no mesmo local, na mesma residência. E eles brigavam diuturnamente. Havia diversos registros de ocorrência pretéritos envolvendo briga entre essa família, que várias vezes aconteceram vias de fato. E nessa vez não foi diferente. Chegou na delegacia todo mundo machucado. Na verdade foi um pouco diferente porque estava todo mundo quebrado. A pancada comeu literalmente entre todos os membros dessa família. Tá ok? Então, em tese, a gente teve ali a prática de qual infração penal? Obviamente a gente vai falar aqui no delito do artigo 129 do Código Penal, delito de lesão corporal, mas com uma peculiaridade. Eram indivíduos que coabitavam. A gente tem coabitação aqui entre estes indivíduos. E aí a capitulação delitiva aqui vai acabar impulsionando para o parágrafo 9º do Código Penal, porque são indivíduos que coabitam e têm relação aqui de parentesco. Eu não me lembro exatamente quem bateu em quem, não lembro se foi o pai e a madrasta contra a mãe e os filhos. Percebe que houve ali um lado A, lado B? O pai casado com a madrasta, obviamente o desentendimento sempre pairava em torno disso, de morar na mesma casa com a ex-mulher, com a mãe. Então os filhos defendiam a mãe, era um filho e uma filha, defendiam a mãe e brigavam com o pai e a madrasta. A pancada comeu generalizadamente neste dia, todos estavam machucados e todos queriam proceder. O que aconteceu? A gente tem aqui a coabitação, portanto, envolvendo todos eles e, na época, porque hoje a pena destes crimes aqui é de 2 a 5 anos de reclusão. Só que essa alteração aqui aconteceu muito recentemente, veja só. Aconteceu pela lei... Cadê? 14.994 de 2024. Lei 14.994 de 2024. Há poucos meses ocorreu essa alteração legislativa que trouxe a pena para 5 anos, porque antes a pena era de 1 a 4, salvo o melhor juízo. E isso muda drasticamente a situação, que foi quando aconteceu essa ocorrência. Então vamos trabalhar, galera, com essa pena aqui, tá? Que é anterior. E qual é a principal repercussão? Ela é uma pena afiançável pelo delegado em sede policial. O delegado só pode arbitrar fiança para delitos com pena máxima de até 4 anos. Antigamente era. Hoje em dia o delegado não arbitra mais fiança em sede policial. Mas aqui, claramente, houve a prática de ofensa à integridade corporal ou saúde de outrem, artigo 129, parágrafo 9º, violência doméstica. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem convivia ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade, pena de 2 a 5 anos, na época era 1 a 4 anos. Por que, professor, que você não colocou aqui, por exemplo, o pai
ou filho, no parágrafo 13, que trata aqui da lesão doméstica e familiar contra a mulher, porque mulheres foram agredidas aqui por homens e mulheres foram agredidas inclusive por mulheres aqui, mas havia vítimas aqui do gênero feminino. E o parágrafo 13 traz: se a lesão é praticada contra a mulher por razões de condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121. Ou seja, há uma outra qualificadora para quando a gente tratar de situações envolvendo a lei Maria da Penha, 11.340 de 2006. Mas aqui o mote, o móvel da agressão, tem que ser o gênero da vítima. São lesões que motivam pela condição pura e simples de ser mulher. Veja que o artigo 121, parágrafo 1º, que é o que motiva, parágrafo 1º, 121, que traz a definição, 121A, matar mulher por razões de condição de sexo feminino. Veja só, considera-se que há razões da condição do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Aqui a agressão tem que acontecer em razão do gênero. O móvel tem que ser o gênero da vítima. Ciúmes, hierarquia, superioridade. E aqui a pancadaria não tinha nada em conta com isso. Era desentendimento do dia a dia, pura e simplesmente porque era uma situação que envolvia um atrito familiar muito grande, mas que nada levava em conta o gênero da ofendida. Tanto que o pai bateu no filho, o filho bateu no pai. Não teve distinção ali de gênero. A pancada comeu para todo mundo igual. Ou seja, aqui a gente não está falando de uma lesão envolvendo o gênero, com móvel o gênero da ofendida. Então, eu descartei de plano o parágrafo 13 do artigo 129. Aqui, claramente, a gente está falando na lesão familiar e doméstica clássica do artigo do parágrafo 9º, que não envolve questão de gênero da ofendida. A pancada comeu igual para todo mundo, sem distinção. Tem até um julgado do STJ que ele afasta a aplicação da Lei Maria da Penha quando um pai se excedeu e praticou lesões contra os filhos. Na verdade, inicialmente, o feito tinha sido levado ao juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher, porque um dos filhos dele era uma mulher. Só que justamente o argumento para afastar do juizado da violência doméstica e familiar foi esse. Peraí, eram 2 filhos. Ele bateu indistintamente nos 2. A gente não tem marcado aqui a lesão de gênero como o móvel das agressões. Senão ele teria batido só na mulher. Senão ele teria batido diferentemente. Não, ele tratou os 2 de maneira igual. E a lesão não foi motivada pelo gênero da vítima. Então, afastou-se ali o juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, galera, nesse caso eu entendi que não havia aqui como móvel das agressões o gênero da ofendida. E aqui também era difícil até dizer quem era vítima e autor. Aqui todos eram autores e vítimas de lesão corporal. E a gente sabe que no direito penal não há compensação de culpas. Se não há compensação de culpas, todos vão ser autores e serão responsabilizados e todos serão vítimas e os autores dessas vítimas serão responsabilizados na forma do parágrafo 9º do artigo 129, com penas de 1 a 4 anos. E aí eu procedi ao arbitramento da fiança para estes agentes. Eles não eram indivíduos com... Quais são os 2 principais critérios para arbitramento de fiança pela autoridade policial? Gravidade da infração mais disponibilidade econômica do imputado. Eles não eram indivíduos com grande disponibilidade econômica, então eu arbitrei a fiança no valor de 1 salário mínimo para todos. Todos foram presos em flagrante, portanto, pela prática do artigo 129, parágrafo 9º do CP, e com 1 salário de fiança. E aí agora que vem o desfecho, de certa forma, engraçado dessa história. Volta na tela aqui para a galera entender. Todos aqui, portanto, foram autores do artigo 129.9 e deveriam pagar 1 salário mínimo para responder o delito, para responder a este delito em liberdade. A fiança aqui é arbitrada como uma medida cautelar diversa da preventiva. Eu entendi que não era caso de preventiva, portanto, arbitrei fiança em exercício atípico ou anômalo
de jurisdição. Beleza? O que aconteceu, portanto? Esses indivíduos, para responderem o processo em liberdade, deveriam pagar o valor da fiança arbitrada pelo delegado de polícia. Apareceu na unidade policial o pai da namorada da filha. Falei que morava todo mundo na mesma casa e prendi todo mundo que a pancada comeu generalizadamente. O pai da namorada do filho, da namorada do filho, chegou e falou: eu vou pagar a fiança aqui. Eu vou pagar a fiança da minha filha, obviamente. Esse cara aqui, ó, namorado da namorada do filho. E vou pagar a fiança também, ele disse, do namorado da minha filha. Então o que aconteceu? Em sede policial, o pai da filha, o pai do namorado da filha, pagou a fiança dela e do namorado. E, portanto, eles foram liberados, né? Uma vez o filho sendo liberado, ele ficou com pena da filha, ou melhor, da irmã, e pagou a fiança da irmã. Então a irmã também foi liberada. Em verdinha, quem está sendo liberado? Ó, filha. Ficou sendo liberada. Esse filho aqui pagou o da fiança da mãe dele e da filha. Mãe foi liberada também. A mãe foi liberada. Então, recapitulando, o pai do namorado da filha ficou sabendo da situação, a prisão foi comunicada a ele, chegou lá e pagou a fiança do namorado da filha. Da própria filha, né? Obviamente, que é a namorada do filho dele. Os dois saíram. A filha pagou a fiança do irmão. Foi aqui que eu errei. A filha pagou a fiança do irmão. E o irmão também saiu. Quando o filho saiu, ele pagou a fiança da mãe. E a mãe também saiu. Agora a gente só tinha, portanto, o pai e a madrasta presos, que eram justamente ali, vamos dizer, os pivôs do desentendimento, porque o pai se separou da mãe, casou com a madrasta, colocou ela pra morar junto com todo mundo e a porrada comia todo dia. O que aconteceu aqui, cara? A filha ficou com pena do pai. E mesmo tendo se desentendido com ele, tendo agredido, a porrada comeu com outra ele, pagou a fiança do pai também. O pai também saiu. E ninguém pagou a fiança da madrasta, amigo. A madrasta ficou presa. Tu acredita nisso? Saiu todo mundo da delegacia, a madrasta não conseguiu entrar em contato com ninguém, ninguém quis pagar a fiança da madrasta. O pai ficou, eu acho que sem jeito de pagar a fiança da madrasta, porque ele foi liberado porque a filha, que não gosta da madrasta, que pagou a fiança dele, a madrasta ficou presa. Eu não sei o que aconteceu depois dessa história, porque depois disso, eles não voltaram mais da delegacia, eles tinham ido lá várias e várias vezes. Eu não sei se a madrasta tomou vergonha na cara e foi embora, falou: ninguém quer saber de mim, eu vou meter o pé daqui mesmo, e aí a paz se estabeleceu. No final das contas, amigo, a situação se resolveu dessa forma. Madrasta encaminhada ao presídio e todo mundo respondendo ao processo em liberdade. Esse foi mais um Aconteceu no Plantão e fica aí o recado para as madrastas. Abre o olho, hein? Abre o olho vocês. Um abraço.